trazer uma mensagem do Senhor, aleluia, glória a Deus, da parte do Senhor, aqui no monte onde Deus deu a direção de uma mensagem, de uma palavra. Vamos fazendo uma moda diferente aqui, pegando a direção de Deus no monte. Quero, em nome de Jesus, trazer esta palavra que está no livro 1 Reis, no capítulo 22, que diz, o título é A Profecia contra Acabe. Aleluia. Aqui eu vou ler alguns versículos e vou estar passando a direção de Deus que Deus me deu nesta manhã. Versículo 7, disse porém Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem porque podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, porém só o mal. Este é Mica, filho de Ilã. E disse Josafá, não fale ao rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse, trazei-me depressa a Mica, filho de Ilã. E o rei de Israel e a Josafá, rei de Judá, estavam assentados a cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Ezequias, filho de Camanã, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo sobre a Ramote de Gileade, prosperará, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Mica falou dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz perdizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como palavra de um deles, e fala o bem. Aleluia. Aqui pode-se ver que o rei estava tentando aí a uma guerra, aleluia, tentando invadir, né, uma cidade para guerrear. Só que ele foi consultar o Senhor, aleluia, glória a Deus, e ele queria ouvir de Deus, dos profetas. Ele reuniu, a palavra diz, mas antes que eles reuniram a cerca de 400 profetas, 400 homens de Deus, e eles queriam ali só ouvir o que Deus, o bem, as coisas boas,
Portanto, quando os homens profetizaram algo para a vida deles, eles pediram, que eles viam que faltou algum profeta, que eles, na dúvida ainda, que eles puseram ter dúvida, ainda chamaram o profeta de uma outra cidade, Mica, para poder eles ter a certeza de que todos aqueles estavam falando a mesma coisa. Só que ali o eunuco, o servo que foi lá chamar Mica, já quando trouxe ele ali para a cidade, ali para ali perto do rei, e já falou para ele: você está vendo que todos aqueles estão falando bem para o rei. Veja que você faça conforme todos eles estão fazendo. Falando bem, falando que ele vai vencer, falando que ele vai prosperar na mão do rei que ele for invadir. Aleluia, glória a Deus. E que Deus está me ensinando aqui é que às vezes muitas pessoas elas querem ouvir aquilo que elas querem. Elas querem ouvir de Deus aquilo que elas querem a vitória. Elas querem ouvir a bênção. Elas querem ouvir que Deus tem algo para a vida delas, só de maravilhoso, só de bom. Mas quando Deus vem cobrando, Deus está dizendo para você não ir, que você não vai vencer, que aquilo não é para a sua vida, aquilo não é teu, aquilo não te pertence. Aquilo que você está pedindo Ele não quer te dar porque vai te fazer mal, é ruim para a sua vida. Não adianta você entrar, pelejar, que se você tentar, estar lutando por isso, você vai perder, você não vai conquistar. Aleluia, glória a Deus. E a gente vê que as pessoas insistem, elas insistem. Quando Deus levanta o profeta para dizer para elas que, aleluia, para ela se consertar, para ela ouvir a voz do Senhor, para ela pegar uma direção de Deus, as pessoas já não gostam. Quando dá um conselho, quando você dá uma repreensão às pessoas elas não gostam de ouvir isso. Elas já não gostam de ser repreendidas, elas não gostam de ser chamadas a atenção. As pessoas elas só querem a vitória, elas só querem as palavras boas. E ali, o próprio eunuco, o próprio servo do rei, falou para Mica: você fala para ele, para o rei lá, para agradar o rei lá, aquilo que os outros profetas estão falando, não fala o que Deus está falando para você não. Mas olha como é que o servo obediente, como o homem de Deus, o profeta de Deus, ele é. Ele, aqui no versículo 14, ele diz assim: porém Mica disse: viver e o Senhor, o que o Senhor me disser. Aleluia, glória a Deus, forte. Viver o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, e o rei lhe disse: Mica, iremos a Ramote, a Gileade, a peleja, os deixamos de ir. E ele lhe disse: sobe e será próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: e até quantas vezes conjurarei que me não fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi a todos de Israel disperso pelo monte, como ovelhas que não têm pasto. E disse o Senhor: este não tem Senhor, torne cada um em paz para sua casa. O rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão o mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor a todos sobre o seu trono, e todo o exército do céu está junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Aleluia, glória a Deus. Porque ali o profeta
glória a Deus, quando ele falou algo para o rei, ele tomou para si como, aleluia, como mal, né? Porque ali ele disse, porém Mica disse, vive o Senhor, o que o Senhor me disse, isso falarei, e vim ele ao rei, e vindo ele ao rei, e o rei lhe disse, Mica, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixamos de ir? E ele lhe disse, sobe e será próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. É verdade. E as pessoas, elas... Ali diz a palavra do Senhor mais à frente, que o Senhor pegou ali os profetas, e porque ele disse que o profeta só falava contra ele, nunca dizia nada de bom para ele, né, o rei de Israel. E assim Deus, ele tomou alguns profetas, o espírito da mentira, e profetizou para eles, para o rei, que ele mentira para a vida deles, que ele ia se dar bem, porque o que Deus estava falando para eles não fazer, a palavra de Deus diz que a direção do Senhor dizendo que não era para fazer esse tipo de coisa, para ele não ir, né? Mas eles, com tudo aquilo, a sua teimosia, querendo fazer da sua vontade, do seu jeito. E a voz do Senhor, tem muitas pessoas que aqui Deus está me dando a direção e dizendo que muitas pessoas são assim, desse jeito. Quando Deus ele quer algo para a vida da pessoa, as pessoas elas preferem ouvir mentiras. Às vezes tem muitos espíritos que tomam homens e profetizam mentira na vida das pessoas, porque elas querem ouvir a mentira, elas não querem ouvir a verdade. Elas acham que quando Deus usa alguém para falar algo para ela que é de mal para a vida dela, que está ruim, é porque ela está passando por coisas ruins, é porque ela está fazendo algo que não está agradando a Deus, é porque a vida dela não está na comunhão com Deus, não está, a situação que ela está vivendo não está boa. E às vezes você não quer ouvir a verdade do Senhor, não permite que Deus te aconselhe, mas aí Deus, o diabo vem com mentiras, usa homens da carne, homem da sua própria natureza de homem, para falar aquilo para você, a vida que você quer ouvir. E é por isso que muitas vezes você vive com a sua vida destruída, vive com a sua vida amarrada. Você vai à casa do Senhor, ouve profecias, às vezes você ouve revelações, visões, mas coisas que é o espírito da mentira, onde Deus permite entrar porque sabe que você está indo para ouvir aquilo que você quer. Porque você é igual esse rei de Israel, que queria só aquilo que era bom para a sua vida, porque quando vinha a repressão, quando vinha dizer que Deus falava para não fazer, se dizia que o profeta falava contra ele, que o profeta não era com ele, que o profeta só falava mal. E às vezes quando Deus usa alguém para falar para você coisas boas para a sua vida, aleluia, glória a Deus, às vezes você até julga que a pessoa é da carne, que a pessoa tá falando da carne, porque você se acostuma a ir para a igreja para ouvir coisas ruins, para ouvir revelação de coisa ruim, que a sua vida tá ruim, que Deus vai pegar, que Deus vai permitir, que Deus vai deixar, que Deus vai fechar, que Deus vai abrir sepultura, que Deus vai fazer. Você vive querendo ouvir as coisas ruins de Deus, querendo ouvir o temor de Deus. E quando Deus usa alguém para falar coisas boas para sua vida, às vezes você também não acredita, porque aquilo é bom, que Deus usou alguém para falar bom, porque você está acostumado a ouvir coisas ruins. Às vezes você vai à casa de Deus para ouvir só o que é ruim, as coisas ruins. E tem pessoas que vai só querem ouvir as coisas boas, quando vê as coisas de Deus, as correções, também não querem ouvir. Existem os dois lados, entre o outro, o povo. Na verdade, o povo, tem pessoas que querem ouvir coisas boas e outras que querem ouvir coisa ruim. E muitas das vezes Deus tem deixado de usar os profetas, aleluia, para levar, aleluia,
a palavra para muitas pessoas por causa disso, que Deus conhece o coração das pessoas, Deus sabe por que as pessoas estão indo na casa do Senhor, Deus ele sabe por que as pessoas estão entrando dentro da casa do Senhor em motivo de ouvir aquilo que elas querem e buscar aquilo que elas querem, mas não aquilo que Deus quer para a vida dela. Então o que Deus está falando hoje, nesta manhã de quarta-feira no monte, Deus está dizendo para que você venha ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Deus tem para falar, ouvir aquilo que Deus usa o profeta. Você vê qual o profeta de Deus, que aquilo que está batendo na sua vida, aquilo que Deus está usando, Deus está falando no seu coração, para que você venha ter uma vida com Deus, para que você venha ter uma vida próspera, para que você venha vencer, para que você não entre em lutas para perder, para ser derrotado. Muitas pessoas acreditam no que o homem fala, nas coisas do homem. Muitas pessoas acreditam nos espíritos da mentira que estão espalhados por aí afora, porque o diabo, às vezes Deus permite Deus falar, de usar os espíritos mentirosos, que a Bíblia aqui fala lá na frente, lá fala bem mais um pouquinho lá na frente, diz que Deus permitiu os espíritos da mentira entrar nos profetas para profetizar para o rei aquilo que eles queriam ouvir, porque eles só queriam ouvir coisa boa. Se fosse coisa boa, então ouvia, mas teve um profeta que não, ele só disse para ele aquilo que Deus falava, então ele preferiu ouvir a montoeira de profeta do que ouvir um só. E ela diz que ele, lá na frente, que aconteceu lá na frente com o rei, aleluia, ele mandou ainda prender o profeta, deixou o profeta na prova, e foi, aleluia, e foi, desobedeceu, mas nós sabemos que assim o rei perdeu a batalha porque não ouviu o profeta, e muitas pessoas, ela tem perdido as suas batalhas, suas guerras, por não ouvir o Espírito da verdade, não ouvir a voz do Senhor, a verdade de Deus. Muitas pessoas, ela não ouvem aquilo que Deus, aleluia, glória a Deus, está falando para a vida dela. Às vezes a pessoa vive na teimosia, quer temar com Deus, não quer obedecer o que Deus designou para a vida dela, o que Deus tem mostrado a direção, o caminho. Às vezes a pessoa tem temado com Deus, quer ouvir só aquilo que é bom para a sua vida. A pessoa, às vezes, quando ouve uma palavra de correção, quando Deus está lhe corrigindo, dando direção, mostrando o caminho, a pessoa não quer ouvir o Senhor. E por isso que tem muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas sendo iludidas, muitas pessoas vivem dentro da igreja buscando coisas para suas vidas que na verdade não vai te levar ao reino do céu, porque as pessoas confundem muitas vezes o fogo do batismo do Espírito Santo, o fogo do Pentecostes, como poder de Deus, aleluia. Como as pessoas às vezes olham a pessoa que está indo à igreja, que está pulando no fogo, está rodeando, está sapateando, aquilo tudo, as pessoas às vezes levam confiança naquelas pessoas, mas aquele irmão que está lá no cantinho, está na oração, está ali buscando o Senhor, elas não olham, não se voltam para aquelas pessoas, porque ela acha que aquela pessoa ali, ela não tem o poder de Deus, e quando ela vê numa palavra, numa mensagem, em alguma coisa, trazer para a igreja, porque ela não fala em línguas estranhas, essas pessoas acham que essa pessoa não tem nada de Deus, e as pessoas estão indo atrás de fama, estão indo atrás de pessoas que, aleluia, que acham que essas pessoas que faz um grande, como se diz, o grande mover das igrejas, achando que essas pessoas têm algo de Deus para a vida delas, mas na verdade essas pessoas são tudo vazias, aleluia, glória a Deus, porque muitas pessoas às vezes ali falam coisas para você que nem de Deus às vezes mas a palavra de Deus, que é dentro da palavra, essa aqui não falha. Você não precisa buscar visões de Deus, buscar homens para falar para você algo que venha da parte da boca do homem, sem estar fora da palavra de Deus, porque a maior profecia é a palavra de Deus. A maior profecia para a nossa vida é a palavra de Deus. Aqui Deus estava dizendo aqui que é melhor obedecer, a gente tem que obedecer a direção de Deus, a voz do Senhor.
O que Deus está falando aqui, que se a gente não obedecer, a gente morre na luta, a gente vai para a luta. Se a gente não tiver a direção de Deus, nem todos os dias nós possamos ir, porque tivemos que nos preparar antes da gente entrar numa guerra, entrar numa luta, a gente pensar em fazer algo, nós temos que nos preparar para isso. Porque se a gente não prepara, entra numa guerra sem preparação e sem a direção do Senhor, nós vamos perder, vamos ser derrotados, vamos morrer. Aleluia. Não adianta nós querer prendermos, não adianta nós querer botar que o profeta padece, que o profeta fica preso, que o profeta despreza o profeta, né? Nada disso vai adiantar não, porque se você for fazer aquilo que Deus não te deu a ordem para fazer, você vai ser derrotado. E é por isso que muitas pessoas estão derrotadas, estão vivendo vida de derrota, estão vivendo doente, estão vivendo em cima do leito, o câncer está comendo. Muitas pessoas vivem com medo de obras de feitiçaria malignas, possuídas de demônios, porque elas não querem ouvir a palavra do Senhor, elas não querem ouvir a direção de Deus, ela quer o homem, ela quer que o homem fala para a vida dela aquilo que ela quer ouvir, aquilo que ela está necessitada no momento. E se você esperar de mim um dia eu falar para você algo para você que é para lhe satisfazer, que é algo que não é de Deus, você nunca vai ter isso de mim, porque eu só falo aquilo que é de Deus, porque a minha vida é com Deus. Então eu não estou aqui para poder, claramente que eu sou um homem da fé, é claro que eu creio que tudo pode, nós possamos todas as coisas, porque o Senhor, Ele é dono de todas as coisas e está conosco, é o nosso favor, mas a gente tem que obedecer, tem que estar na direção do Senhor, e coisa que muitas pessoas não querem estar na direção do Senhor. Muitas pessoas elas querem fazer de si próprio, e eu não apoio isso, as pessoas que querem fazer de si próprio. Eu apoio aqueles que buscam no Senhor a direção, que tem a confiança no Senhor, que lança diante do seu altar do Senhor a fé. Porque hoje eu estou aqui no monte. Porque eu estou aqui no monte, porque eu quero a direção de Deus para a minha vida, porque eu quero aprender de Deus, porque eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me encha o meu coração mais e mais da sua presença. Eu não quero descer lá na igreja, procurar uma igreja onde a fama se espalha, porque tem dons, tem visões, tem revelação, porque tem profetas falando pelas suas próprias bocas. Não, mas eu vim aqui no monte buscar a direção de Deus, buscar a palavra. Fiquei aqui quase 40 minutos buscando a direção de Deus, falando com Deus, porque aqui Deus está me ensinando que é necessário obedecer, é necessário ouvir a voz do Senhor. Tudo que nós formos fazermos tem que ter a direção do Senhor. Não que a gente queira chegar e fazer e chegue nas pessoas e queremos ouvir que os profetas falam aquilo que nós queremos que ouvir. Mas nós temos que ouvir aquilo do profeta, aquilo que Deus tem para falar. Que você aprenda com essa palavra, que você ouça dos profetas, dos homens de Deus, aquilo o que Deus tem para falar. Seja bom ou seja ruim, porque nem toda a palavra, às vezes, ela é boa para a gente, para o nosso coração, não é aquilo que nós queremos ouvir, mas temos a certeza que se a gente obedece, sendo bom ou sendo ruim, Deus dá vitória. Nós não fazemos como é que o rei Acabe aconteceu, que morreu. O rei, ele perdeu, morreu porque não obedeceu, não ouviu. Então, porque no versículo 19 diz assim: assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel, Josafá: eu me disfarçarei na peleja por tu, porém, veste os teus vestidos, disfarces, pois o rei de Israel entrou na peleja. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, nós sabemos que, aleluia, glória a Deus, sabemos que muitas pessoas também, como é que se fala na frente, disfarça, quer entrar disfarçado. Mas não adianta, que Deus conhece você, Deus sabe, quem é tu. Deus sabe, não adianta você se disfarçar. Não adianta, porque Deus sabe quem é você. E que você fique com essa palavra, que nada que você puder fazer para desobedecer a direção de Deus, nada que você puder fazer, Deus está te olhando, Deus sabe quem tu é. E quando Deus falar algo para você não fazer, não faça. Deus falar para você não faça, não faça, porque assim o Senhor, aleluia, glória a Deus,
ele vai permitir a derrota. E cuidado com aquilo que, quando você aplica no seu coração, que você quer ouvir aquilo que o que você quer, Deus ele permite os espíritos da mentira entrar e dizer para você aquilo que você quer, e você fica anos e anos na peleja. Por isso que tem muitos irmãos que estão aí em dificuldades financeiras, dificuldade doente, passando por processo, diz que só vive na prova. Conheço pessoas que dizem que estão em prova 20 anos. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus de vitória. E às vezes essas pessoas estão nessa dificuldade. Hoje eu entendo aqui que o Senhor está me dizendo aqui é por causa disso. Porque às vezes ela acredita na mentira, no profeta mentiroso que Deus envia para a vida dela. É porque ela não quer uma vida de conserto com Deus. Ela não quer buscar na palavra a direção de Deus e quer ouvir do homem. Só quer ouvir da boca do homem. Mas não quer ouvir de Deus. Muitas profecias às vezes lançada contra as pessoas, falada para as pessoas sem a direção da palavra, sem a palavra. Não é tirada da palavra, as pessoas usam vai e vem de si próprio e diz que é Deus que está falando para a vida das pessoas e lança para a vida das pessoas, e as pessoas acreditam naquilo e ela não vê nada acontecer. Ela não vê que aquelas profecias nunca acontecem, nunca elas vê que aquilo não sai daquilo mesmo, passa os dias, passa os anos e a profecia ela não se cumpre na vida da pessoa porque é uma coisa, é uma mentira. E ela está na guerra como esse rei. Ela está morta e ela não percebe que ela já perdeu a guerra e não volta atrás e não reconhece que é necessário somente confiar no Senhor, na voz do Senhor e acreditar na palavra de Deus. Que você fique com essa palavra abençoada e que você possa meditar mais nessa palavra, se aprofundar nessa palavra, que é uma palavra de vitória. E é uma palavra onde mostra que não adianta muitos homens te falar, não adianta ter muitas pessoas te falar, mas um só com a direção de Deus e você ouvir, porque este rei ele deixou de ouvir a direção do profeta que falava a verdade para ele e quis ir naquelas que ali mesmo que corrigiam a ele, mas ele quis ouvir aquilo que era satisfatório a si próprio. Ele quis ouvir aquilo que, na verdade, era dele próprio, que para ele poder mesmo ele fazer. Ele queria ir, mas ele queria ir dizendo que Deus queria que os homens afirmassem a ele que ele ia vencer a guerra, que ele podia ir, que ele ia vencer. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que as coisas não é assim, é que Deus que a vitória vem do Senhor e a gente precisa estar verdadeiramente ligado no Senhor, ligado em Deus, porque assim Deus fará grandes coisas na nossa vida. Deus só vai nos abençoar se nós estivermos na direção de Deus. Deus só vai prosperar a nossa vida, transformar, se a gente estiver diante da palavra do Senhor. Deixamos de ouvir os homens, mas ouvimos a palavra do Senhor, que a profecia está nas nossas mãos, a palavra de Deus. Às vezes as pessoas consultam o homem, mas não consultam a Deus, não consultam a palavra, que é a profética, é a Bíblia Sagrada. Então, que você consulte a palavra de Deus. Quando você quiser algo da paz do Senhor, busque a palavra, busque pedir a Deus a direção, a sabedoria, o entendimento, a capacitação, a orientação de Deus. Que Deus vai estar falando com você, Deus vai estar te instruindo e te ensinando. O homem é falho, o homem às vezes erra, peca, mas Deus não. A palavra de Deus não falha, não erra. Que você fique com essa palavra, que Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você venha também desculpar as falhas, porque sou homem, estou no lugar aqui, no monte, pegando a direção de Deus. E aqui levando a mensagem, mas também em espírito, conversando com Deus, porque a mensagem também serve para mim. Ao mesmo tempo Deus vem me alimentando com a palavra, me dando direção na palavra. Que você fique com essa palavra e seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.